Pode iniciar. Ok. Bom dia a todos e a todas. Em nome da ABEPRO, agradeço a presença de todos nessa edição do 26º Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Engenharia de Produção, ENCEP, a segunda em formato online. O tema dessa edição é o Tecnologias Educacionais, Aprendizagem à Distância e Engenharia de Produção. Essa edição do evento conta com o apoio da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Convido a todos agora para assistirem o vídeo de nossa organizadora local, que será passado no momento. Por favor. E já sou eu na sequência, gente? Não, eu estou ouvindo. Eu acho que ele caiu. Pelo que eu estou vendo, ele caiu. Bom, sim. Ok, bom, então isso aí, como a gente estava falando antes, né, faz parte aí de quem faz ao vivo, né? Então, esse evento, como o Marçal falou, que é o presidente da Associação Nacional de Engenharia de Produção, a ABEPRO, ele já está na segunda edição online, né? E nesse evento, especificamente, é bastante interessante que nós temos novidades aí, tá certo? Nós vamos dando seguida aí à abertura, daqui a pouco a gente vai ter um painel aí com a presença de Omar Tacla da VR Glass, que vai ser bem interessante, ele vai falar aí de tecnologias educacionais, algumas aplicações que a empresa dele, que é uma startup, está desenvolvendo. Vamos ter também, junto com o Omar, o professor Eniel do Espírito Santo, da UFRB, que é quem conduz aí a parte de EAD da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? E eu, naturalmente, fico muito feliz, como diretor científico da ABEPRO, de ter uma parceira, né? Eu sou da Universidade Federal da Bahia, e a gente está tendo esse evento com a coorganização da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Recôncavo da Bahia. E, em termos de programação, nós temos 14 relatos de experiências, né? Então, quem já participou dos outros ENCEPs, né? Desde o ENCEP de 2019, a gente tem os relatos de experiências, né? Onde a gente tem aí a oportunidade de troca de experiências, de interação entre os vários coordenadores de cursos de engenharia de produção pelo Brasil. Então, nós vamos ter os 14 relatos de experiência, e nós temos também mais de 100 inscritos nessa edição. Então, mais uma vez, é uma edição exitosa, né? E a gente espera que, a parte desses problemas que nós temos aí sempre, mas são pontuais problemas de conexão, nós tenhamos aí 2 dias bastante proveitosos. O nosso presidente voltou, né? E aí eu passo a palavra para ele aí. Tá. Desculpe aí a minha desconexão, né? Mas infelizmente nós temos esses problemas aí. Então eu agradeço a presença de todos, agradeço aí a audiência de todos, e gostaria de passar a palavra do professor Dr. Jackson para suas considerações e proferir a continuidade dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Muito obrigado, senhor presidente. Me chamo Jackson Machado. É com muita satisfação que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, por meio do seu Centro de Ciência e Tecnologia, Energia e Sustentabilidade, localizado em Feira de Santana, tem o prazer de sediar a 26ª edição online do Encontro Nacional de Coordenadores de Produção. Em nome do nosso magnífico reitor, professor Fábio Josué dos Santos, gostaríamos de saudar e desejar as boas-vindas a todos os participantes, coordenadores de curso, presidente de NDE, docentes, estudantes, comunidade interna e externa. Parabenizamos a comissão organizadora desse CEP pela excelente programação contextualizada e atualizada. Agradecemos a parceria duradoura com a BEPRO e apresentamos nosso agradecimento aqui especial à coordenação da engenharia de produção da UFRB, professor André Mendonça, professor Cario Figueiredo, ao presidente do NDE, Bruno Fernandes, e à professora Cristiane Pimentel, nossa coordenadora emérita, líderes de um time jovem que persegue a excelência, a inovação, a melhoria contínua na educação de engenharia. O desafio dessa equipe é gigante. Participar como protagonistas do processo de consolidação de universidade após 60 anos de criação em um Estado. Concursos inovadores, como a engenharia de produção e formação em 2 ciclos, são os atores principais do reconhecimento da primeira turma de formandos. Ainda estamos vivendo o olho do furacão de uma pandemia muito avassaladora, que tem obrigado a universidade e a engenharia a se reinventar. A pandemia contribuiu para abreviar o tempo. Nesses últimos 14 meses, acelerou a tendência de disponibilidade de serviços e tecnologias virtuais. Como ser humano, temos aprendido a refletir sobre o valor da vida, o tempo de qualidade com a família e com os colegas de trabalho, o valor da ciência, da tecnologia, o valor de uma vacina. Vamos superar tudo isso e ser pessoas melhores e também cursos de graduação melhores. Sempre há perspectiva do lado cheio do copo, sempre há oportunidade em meio a crises. Por fim, Deus abençoe nosso evento. Apresentamos a BEPRO, nosso muito obrigado pela oportunidade e pela confiança. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jackson. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu apoio e obrigado por estar junto conosco. Agora passa a palavra ao professor Sanches. Acredito que o professor Gaudêncio já fez as suas considerações e para nós darmos prosseguimento às nossas atividades aí. Por favor, professor Sanches. Esse evento, na verdade, o apresentador, o Omar, tá? Que ele vai comentar um pouquinho para a gente a respeito da empresa dele, o que ele vê em termos aí de perspectivas, né, nessa área, principalmente de TICs aplicados à educação. Depois o professor Eniel vai também complementar com a gente a respeito do que está acontecendo, tá? Principalmente trazendo relato para nós aí do que ocorre dentro da universidade. Então, passo a palavra aí para o Omar. Fica à vontade, Omar. E bom dia, Carlos, tudo bem? Tranquilo. Obrigadão aí pelo convite, todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu preparei uma apresentação, um material bem interessante aqui pra gente. Vocês conseguem ver minha tela já? Perfeito. Meu nome é Omar, eu sou CEO da VR Glass. A VR Glass é uma empresa de realidade estendida. Ela foi fundada em 2011 e desde então a gente já entregou mais de 200 projetos imersivos para grandes marcas. A gente já foi acelerado pela Oracle, pela Samsung, pelo grupo WPP e também pelo governo da Coreia do Sul. Nós somos membros oficiais do Oracle Partner Network e nós já fomos premiados no Festival de Cannes com o Leão de Ouro por desenvolvimento e direção tecnológica de aplicativos mobile.
E eu queria falar um pouquinho sobre engenharia de produção, as tecnologias para ensino à distância e treinamentos imersivos. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o que é a realidade estendida e como que ela se aplica, né? Então, a realidade estendida ela é composta pela realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual, que são 3 modalidades de visualização 3D e 360. A primeira delas é a realidade virtual, quando você está trabalhando com ambientes 100% virtuais, né? Nesse caso, geralmente você está usando um óculos VR, ou você poderia também estar usando um celular, um notebook. No caso do óculos VR, você conta com sensores que são usados para conseguir reconhecer o ambiente ao redor de você. Quando esses sensores são acoplados no próprio óculos, a gente chama isso de inside-out tracking, que nem aqui nesse caso, que a gente tem 4 câmeras aqui na frente do óculos, né? Ou também você pode ter sensores externos, como é o caso do HTC Vive, que é um outro óculos que é bem popular também para esse tipo de uso. E a interação ela pode ser feita através de joysticks, nesse caso aqui, ou através de hand tracking, com detecção da própria mão da pessoa, sem precisar de nenhum tipo de joystick, né? No caso das aplicações da realidade virtual, ela é principalmente usada para a criação de ambientes virtuais para treinamento. Então você consegue criar digital twins de fábricas para você conseguir fazer o aprendizado de modo seguro e também sem limite de horário e de distância, né? Você consegue simular o funcionamento de máquinas, mensurar a performance dos alunos e gamificar o processo também. Aqui, com a realidade virtual, você pode contar com avatares. Esses avatares eles são feitos para personificar as pessoas num ambiente multiplayer. Então você tem vários jogadores dentro do mesmo ambiente, o que incita a colaboração entre eles também, né? A realidade virtual também é muito útil para você poder fazer simulações de física. No caso de estudos, assim, você pode fazer demonstração prática de equações, vetores, cinemática, torque, termodinâmica. A gente tem também a realidade aumentada. No caso da realidade aumentada, ao contrário da realidade virtual, que é totalmente digital, a realidade aumentada ela é a sobreposição de layers sobre a realidade, né? Então aqui você pode estar usando em smartphones, tablets ou em óculos de realidade aumentada também. A interação nesse caso ela é feita via toque ou comandos de voz e ela pode ser usada em smartphones, tablets e alguns dos óculos mais populares são o Google Glass e o Vuzix. A realidade aumentada é muito útil para você, por exemplo, poder fazer manuais de instrução. Então você consegue detectar equipamentos ou imagens e mostrar as orientações sobrepostas a ele, né? Você pode também fazer visualização de dados de sensores, como temperatura e pressão. Ele é também bastante útil para você poder lecionar a parte de cálculo e geometria, né? Você pode visualizar esses conceitos, visualizar os objetos matemáticos com profundidade. Ela é muito útil também na parte de geolocalização. Então, por exemplo, dentro de uma fábrica, você consegue geolocalizar os colaboradores, os equipamentos, produto, estoque. Isso é muito útil para a parte de logística e para asset tracking também. Outra aplicação muito útil é a parte de suporte técnico remoto ao vivo. Então, nesse caso, você tem um operador e você tem um atendente helpdesk em casa, vendo tudo que a pessoa está vendo pelo óculos e podendo dar instruções para ela em tempo real, né? E a gente tem também a realidade mista, que é a junção da realidade virtual e da aumentada, que é basicamente a realidade aumentada, só que usando óculos. Esses óculos são semi-transparentes e eles fazem sobreposição de layers 3D sobre a realidade, né? Então aqui alguns dos óculos mais populares são o HoloLens e o Magic Leap. E a interatividade ela é feita via joystick, gestos e voz, geralmente. Um grande diferencial da realidade mista é que você consegue fazer, por exemplo, operação, manutenção em equipamentos, tendo as mãos livres, né? Porque você está usando óculos e você não precisa ficar segurando o celular ou o tablet, no caso, né? Ele consegue reconhecer imagens 2D ou também objetos 3D, no caso de peças ou equipamentos, né? Algumas outras aplicações da realidade mista também são para fazer checklists de manutenção dentro da fábrica, suporte ao vivo, analytics, treinamento e IoT, para você conectar com vários equipamentos e receber dados de sensores, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a Virtual Town. Essa Virtual Town é uma plataforma imersiva que a gente vem criado desde 2018, baseado na demanda de vários clientes. E na parte específica de fabricação,
ela é usada para você criar digital twins. Então, a nossa plataforma, ela roda direto em navegadores, né? No Chrome, Firefox, Safari, em celulares, tablets, notebooks, e também roda em óculos de realidade virtual e aumentada. Aqui você tem 3 modos. Você tem o modo 3D, o modo 360 e o modo realidade aumentada. Eu vou mostrar rapidamente aqui um exemplo de 3D, para vocês verem como é que funciona. Aqui, num caso, num ambiente totalmente virtual. O primeiro passo de todos é você escolher teu avatar, né? A gente tem várias ferramentas para seleção de avatar. Geralmente você pode customizar as roupas também, customizar a aparência, a pele, separadamente, né? Aqui no caso a gente está entrando numa refinaria de petróleo em 3D. A gente consegue ter diversos usuários simultâneos, né? Cada um com seu próprio avatar aqui na sala. Então, por exemplo, você poderia estar dando aulas aqui dentro desse ambiente. E as pessoas se conectam, ao invés de ficar assistindo um vídeo, como a maioria dos softwares funciona, né? O Zoom, o Hangouts, o Teams. Aqui nesse caso você está com o seu próprio avatar lá, como se estivesse, por exemplo, no Second Life ou no Roblox. E você está encontrando teus amigos lá, os teus alunos, e você consegue ter aulas mais práticas, né? Você consegue explorar equipamentos, explorar os lugares, você consegue ligar esses lugares a manuais específicos, instruções específicas, vídeos, peças em 3D. E para isso a gente disponibiliza uma série de ferramentas onde você mesmo pode montar esses ambientes. Então, ambientes como esse, como uma fábrica, assim, você consegue facilmente encontrar em sites como Sketchfab ou outros, às vezes até grátis, e você consegue importar tudo isso para o sistema e você mesmo montar esses ambientes virtuais para os alunos explorarem, né? A gente tem também o modo 360, que nesse caso são fotos 360 da fábrica mesmo, né? Aqui, geralmente, os clientes eles usam câmeras 360 para capturar, em modo equiretangular, essas imagens, e fazer uma navegação por hotspots. Então, você consegue andar por uma fábrica de verdade, né? Ver a operação dela. E você mesmo consegue realizar a importação dessas fotos, né? Esse aqui é um exemplo do nosso editor. Então, você consegue arrastar esses hotspots para o chão, você pode botar várias cenas 360. E você consegue também colocar vários tipos de conteúdo aqui, como, por exemplo, um chat de áudio, ou um vídeo do YouTube, ou uma peça em 3D, ou um quiz, uma trivia, né, de pergunta e resposta. Pode colocar imagens, pode abrir um site aqui no meio. Então é como se você tivesse um PowerPoint, só que totalmente interativo e 360, onde as pessoas podem navegar como se estivessem realmente lá, assim, né? Aqui tem até um caso que a gente fez para a Renault. É um site 360. Além de você poder conhecer os carros, aqui você consegue dar um tour pela fábrica. Isso aqui roda totalmente direto no browser, né? Não precisa da instalação de nenhum aplicativo. Isso aqui é captado de uma maneira extremamente rápida, assim. De maneira instantânea mesmo, assim, você consegue fazer essa captura, assim, e importação para o software, né? A gente também criou cases propositivo para Volvo, para Volkswagen, 3M, Votorantim. E essa nossa plataforma, além de Digital Twins, ela é usada também para realizar eventos e treinamentos virtuais. Então, nesse caso, você também conta com ambientes em 3D, aqui no caso com centro de convenções, né? Esses ambientes você pode criar a sua própria cidade virtual, e dentro você pode ter lojas imersivas, ambientes 3D, sala de reunião virtual, centro de convenções e auditórios. Você pode realizar shows, ter mini-jogos, trivia, assistentes remotos. Aqui, nesse caso, você tem ambientes de coworking também. Você pode fazer o cadastro e login dos usuários, né? Você conta com uma lista de amigos e o processo é totalmente gamificado. Então, você ganha pontos e moedas de acordo com a tua interação com o sistema, né? Aqui, no caso, a criação de avatares, ela pode ser feita diretamente através da sua foto. Então, só subindo a foto, ele já faz o reconhecimento e com inteligência artificial, ele consegue ver já a tua feição, teu cabelo, pele, e já reproduzir tudo em 3D, né, de modo instantâneo. Ou você pode customizar através de outras ferramentas, né, de um jeito mais cartunista, assim, né. Então, você consegue também mexer nas suas roupas, acessórios.
Aqui no caso um exemplo de rede social 3D, você com várias pessoas, né, no mesmo ambiente, você consegue ver a foto ou o vídeo em tempo real delas e também conversar com chat de áudio. É como se você estivesse num Zoom, só que em 3D, né? E aqui nesse caso, o nosso editor 360 é usado para você customizar os ambientes de evento. Você tem vários modelos de stand dentro da nossa plataforma, centro de convenções e outros ambientes de trabalho que você pode simplesmente arrastar para a tela e permitir que as pessoas naveguem neles. Aqui a gente mostra, no caso, um auditório também com transmissão ao vivo e um chat, para você fazer perguntas, né, para os entrevistados. A gente conta com suporte para live streaming, então você consegue conectar aqui ao Zoom, ao Teams, ou qualquer outra ferramenta, assim, YouTube, Vimeo, Twitch. Esses ingressos podem ser grátis ou pagos. Você conta com uma moeda virtual aqui também, então todas as ações que você faz, elas geram moedas que podem ser usadas dentro do jogo, para, por exemplo, acessar uma área exclusiva, ou comprar uma roupa exclusiva para o teu avatar, ou uma animação especial para ele. Você tem um ranking, né, desses pontos, então você tem ranking regional, você tem ranking geral, e cada pessoa tem a sua própria pontuação de acordo com a sua participação nos jogos, né. Aqui, no caso, é um evento que a gente fez para a CESP, que foi um evento de inovação. Eu vou clicar aqui para vocês verem um pouquinho do case rapidamente. Aqui nesse caso a gente construiu um centro de convenções em 3D. Ele teve 550 participantes simultâneos. Ele aconteceu no fim do ano passado, esse evento aqui. E ele teve a participação do governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, que ele estava inaugurando esse ambiente virtual, né? Então o que a gente fez aqui, a gente dividiu as pessoas em salas de 10. Por causa de performance de banda, não é recomendável que você faça muito mais do que isso simultaneamente, né? Então aqui no caso a gente tinha mais ou menos 550 pessoas, dividido em 50 salas, e cada pessoa tinha acesso a mais 9 pessoas, porque ela podia conversar por chat de texto, por chat de áudio. E aqui você vê ao redor, você tem vários stands, né? Que são stands de startups que estavam expondo nesse evento. E além disso, você tem vários auditórios com várias sessões em paralelo, que você pode acessar elas de acordo com a tua vontade, assim, como se fosse um evento físico mesmo. Pode ir saindo, entrando, assim, né? E cada uma das startups aqui tinha um espaço para vídeo também, para você conversar com os fundadores da startup. Aqui, no caso, o auditório, né, com os avatares. Os auditórios são 360. Aqui, no caso, um stand de um patrocinador. As pessoas podiam ficar dentro do stand e lá tinham conteúdos específicos, né? Tem até uma banda ali tocando dentro do lobby, né? Pra você dar um tempo entre uma sessão e outra, né? E tem os stands de patrocinadores ali, Detran, Sebrae. Aqui um outro exemplo que é um centro de convenções maior, em 3D. O tamanho desses ambientes ele varia bastante de acordo com a capacidade assim de processamento e de armazenamento assim dos próprios usuários, assim, né? Geralmente a gente tenta manter o menor possível assim para não ter problemas de memória, assim, né? Então geralmente a gente tenta trabalhar com nada que seja maior do que 100 mega, que é o que a gente viu que roda legal tanto no celular quanto no computador, assim. E é um grande desafio, assim, você conseguir manter os ambientes dentro desse limite, assim, que é um limite bem baixo, assim, né? Então, boa parte do nosso trabalho é ficar polindo esses 3Ds para que eles rodem em qualquer lugar e você tenha uma performance boa deles, independente do device da pessoa, né? Aqui no caso você vê, tem vários stands virtuais nessa feira aqui. Eles são todos customizáveis, então o dono do stand consegue mudar o vídeo que tem nele, as imagens. Aqui no caso você tem um auditório, você pode caminhar até o auditório, fazer perguntas também por ali. Aqui ele tem uma área também para você socializar com as pessoas, tem uma banda tocando. Geralmente a gente coloca um espaço de entretenimento, assim, né, para dar uma quebrada no gelo, assim, entre sessões.
E o legal é que existe uma livraria muito grande assim, de ambientes 3D que você pode usar. Então, você rapidamente consegue customizar esses ambientes e colocar eles em produção, assim, para eventos ou treinamentos, né? Aqui tem um outro case que a gente fez para o Boticário também, foi um treinamento para 6.000 colaboradores, foi feito na nossa plataforma. Treinamentos para Coca também. A gente fez também para Hershey's. A gente fez também o primeiro Rock in Rio 100% virtual. A gente fez uma transmissão em 5G em 2018. E também ele é usado, nossa plataforma é usada também para fazer escolas virtuais, né? A gente viu que os problemas mais relatados pelos professores é a baixa concentração dos alunos, pouca assimilação, falta de autonomia para estudarem sozinhos e também o sentimento de obrigação. E com a gamificação, a gente consegue adicionar interatividade, mais apelo ao lúdico, estímulos visuais, engajamento, conseguir mais atenção e melhor transmissão e absorção dos conteúdos. Aqui no caso, eu vou mostrar para vocês um pequeno demo da nossa plataforma para escolas. Então aqui a gente tem um campus virtual que pode ser customizado de acordo com as suas necessidades, assim, e ele tem o intuito de recriar os ambientes da escola, desde os laboratórios, quadras de esporte, salas de aula, para a gente conseguir manter o mais parecido possível com o mundo físico, né? Para que fique familiar a navegação e ela seja feita de um modo interativo, assim. Diferente do que é feito geralmente em outras plataformas como Zoom, Teams, que são as mais usadas assim, né, nas escolas. Essa aqui é uma das demandas que mais cresceu assim, ultimamente, porque geralmente quem mais tem problemas assim, de aprendizado são as crianças nesse novo formato, assim, né? E ao mesmo tempo que você vê que é difícil você manter uma criança 30 minutos conectado numa aula online, se você deixar a criança jogando Roblox, por exemplo, ou The Sims, ela vai ficar 8, 12 horas jogando sem parar, sem reclamar por um minuto, assim, né? Então, pensando nisso, a gente criou essa plataforma que fosse o mais parecido possível com esses jogos que ela já está acostumada, né? Para que fosse mais suave a transição dela, assim. E ela conseguisse se engajar mais por mais tempo, assim, nesse tipo de atividade, né? Então aqui também você consegue ter vários alunos por sala, conversando com chat de áudio, chat de texto, pode ter chat de vídeo também. Então a proposta de valor aqui para os alunos, no caso, é a personificação dele através de avatar, né? Ele é baseado em ambientes reais, com atividades interativas, as lições são multimídia, as avaliações podem ser feitas de forma lúdica, e também é legal que ele permite o uso fora dos horários de aula, né? Para estudo e interação entre os colegas. E para os professores, você tem uma maior interação entre os professores e os alunos, você tem mais ferramentas para criação e gestão de salas, conteúdo, testes, atividades, estatísticas de uso, avaliações, e também você tem a parte de gestão de acessos para os professores verem o desempenho dos alunos na sala, assim também, né? A presença deles. Aqui você tem outras ferramentas como bate-papo. Você tem a gamificação em si, onde você pode usar as moedas e pontos para você comprar roupas e outros itens para o seu avatar, né? E aqui alguns cases que a gente fez. Esse aqui foi para o Senar, foi utilizado em 2.000 escolas, um treinamento sobre a dengue, um estilo de rede social, assim também. A gente tem um aplicativo que a gente fez para a Samsung e o Ziraldo, do Menino Maluquinho. A gente fez a plataforma de realidade virtual do Positivo também. Nesse caso aqui a gente tinha vários documentários em 360 para os alunos. A gente fez também a plataforma de realidade virtual do Marista. Então a gente filmou 20 colégios do Marista em 360 para os pais poderem conhecer os colégios. Assim. E aqui os principais diferenciais da nossa plataforma, né, em relação aos demais concorrentes. Então a gente tem esse foco em gamificação, em mundo 3D com avatar, e a maioria deles tem foco apenas em salas de videoconferência, né? E o potencial disso nos próximos 5 anos, ele vai crescer muito por causa da 5G, né? A 5G vai permitir um volume muito alto de dados, vai facilitar o carregamento disso. A evolução dos GPUs também,
ele permite os gráficos mais realistas, né, com melhor desempenho, tanto em computador quanto no celular. A inteligência artificial vai ser um grande game changer aqui nesse processo também. Ele consegue entender melhor o perfil dos alunos e como eles aprendem, né? E também a popularização da realidade aumentada e virtual, que vão permitir as experiências digitais que elas sejam cada vez mais parecidas com o mundo real, né? E essa plataforma também é usada para e-commerce. Então, a gente cria lojas virtuais em 360, em 3D, que permitem que você navegue pela loja como se você estivesse lá, né? Você consegue ver os produtos em 3D, andar em 360 pelos hotspots. Se tiver um óculos, você consegue até segurar os produtos com as suas mãos. E não querendo me estender mais, já passou meus 20 minutos aqui, mas eu vou passar a palavra para vocês aí. E qualquer dúvida aí, só avisar aqui. Obrigado. Bom, agradeço aí, tá, a sua apresentação. Na verdade, gente, eu fiquei conhecendo a VR Glass através de uma banca que teve do FINEP. O Omar fez essas apresentações para a gente, e foi uma coisa, apesar da gente estar na universidade, no meu caso, numa federal, a gente começa a pensar que isso está um pouquinho distante da gente, mas não está não, viu? É impressionante o potencial que a gente vê dentro disso, principalmente olhando a parte de engenharia de produção, né? Então você pode começar a imaginar já nesse ambiente novo, né, de desenvolvimento de competências, o quanto que a gente não pode trabalhar dentro disso, levando o pessoal para dentro das indústrias, a parte do acolhimento, dentro das aulas, tá? Ele fica mostrando isso aí, eu já começo a imaginar uma aula de PCP, uma aula de gestão da qualidade, né? Quer dizer, um ambiente desse, né? E realmente essa ideia do avatar, né, a gente vê que hoje as pessoas acabam tendo quase que dois perfis, né, o perfil presencial e esse perfil mais à distância. Tá? Então agradeço aí a apresentação, a ideia disso é mostrar para o futuro, né? E eu acredito que a gente vai vivenciar esse futuro mais cedo do que a gente imagina, talvez. Passo aí a palavra para o Eniel, tá? Fique à vontade, professor, tá? Com sua apresentação, tá? Muito obrigado. Depois a gente vai abrir com umas perguntas aí, tá, gente? Tá mudo, Daniel. Mas o pessoal que está assistindo aí já começa a imaginar, né? Um inseto desse com a gente com avatar. Tá? Tem muita coisa que vai acontecer nessa área, gente. Tá? E algumas empresas que eu tenho visitado, Johnson, a Ball, a própria Embraer, elas já têm utilizado bastante isso já há alguns anos. Tá? Principalmente para verificar a parte de linha de produção, a parte de manutenção em máquina, o pessoal utiliza muito. Tá? O pessoal tem feito muito trabalho nessa área e as empresas estão incorporando isso aí no seu dia a dia. Eu, particularmente, fiquei bastante empolgado a primeira vez que eu vi uma. Aí, quando a gente teve uma reunião da diretoria, eu até falei, pessoal, vamos trazer isso, cara, porque é coisa que a gente fala, né? Mas tem uma empresa brasileira desenvolvendo isso. Geralmente brilha muito, assim, os olhos, assim, do pessoal, assim, das empresas, assim. Parece que, como você falou, parece uma coisa que está muito longe, mas são equipamentos que hoje são baratos, assim, e a produção, assim, ela é bem rápida, assim, a implantação, assim, desses sistemas, assim, é muito mais rápido do que parece, assim. E é um negócio que, sim, geralmente você marca com o gerente, daqui a 20 minutos está o presidente da empresa lá, no óculos, testando, assim. É uma coisa que todo mundo quer ver, assim, sabe? Teve um trabalho que os alunos fizeram numa empresa chamada Ball, que eles desenharam os equipamentos da empresa no SolidWorks, né, e através desses equipamentos, eles escolheram um equipamento específico, né, da empresa, e nesse equipamento foi possível verificar desmontar o equipamento inteiro e montar o equipamento, né, usando a realidade virtual.
Impressionante, cara, impressionante, entendeu? Oi, espero. Para treinamento. Oi. Acho que eu consegui retornar, né? Conseguiu, certinho, agora tá ok. Ao vivo acontece essas coisas, né? Nós já sabemos normal disso, né? Todo evento ao vivo nós temos alguns problemas. Na hora que você vai... Estava tudo funcionando perfeitamente, testamos antes, mas na hora que você vai falar dá algum problema, é a famosa lei de Murphy, né? Que todos nós estamos acostumados com ela. Eu gostaria de pedir, eu preparei uma pequena apresentação para nortear a minha fala. Eu gostaria de pedir a Gabriela, se ela puder fazer aqui a transposição da apresentação. Eu não estou conseguindo compartilhar. Em primeiro lugar, enquanto está se dando aí o compartilhamento da apresentação, eu gostaria de agradecer, naturalmente, toda a diretoria da BEPRO pelo convite em poder compartilhar algumas reflexões em torno dessa temática, que é a temática-chave desse evento, as tecnologias digitais em termos da aplicação ao ensino à distância. E todos nós acho que ficamos maravilhados com a apresentação precedente de Omar Tecla, com essas possibilidades que nós temos em termos do ensino, dessas potencialidades, dessas plataformas virtuais, e como isso pode nos ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Acho que todos já estavam pensando algumas possibilidades de como utilizar isso nas suas próprias disciplinas, mesmo reconhecendo que isso não está muito distante, né? Porque faz parte do dia a dia de nossos estudantes, enfim. Vamos ver se nós já conseguimos o compartilhamento. Só algum instante. Perfeito, obrigado. No âmbito enquanto está subindo aí, nós temos aqui essa primeira tela, acho que nós já podemos ir logo para a segunda. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do meu lugar de fala nesse segundo slide, para pelo menos nos posicionar sobre que aspectos ou quais são as minhas principais áreas de estudo em termos relacionados com esse assunto central das tecnologias digitais aí dentro desse processo de ensino e aprendizagem, contemplando que nós estamos falando de um processo educativo, né? Eu tenho atuado já há alguns anos no contexto desse ensino à distância, dessa modalidade à distância, cerca de 12 anos, com algumas pesquisas envolvidas diretamente relacionadas na área, e gostaria de trazer algumas reflexões em cima disso e como isso pode nos ajudar a compreender alguns aspectos que são tratados nesse evento. É evidente que esse evento também é um espaço formativo. O professor, na abertura, nos falou a respeito de relatos de experiência, 14 relatos de experiências, práticas educativas, que nós teremos a oportunidade de compartilhar e avaliar junto com os nossos colegas ao longo desse encontro. Isso será muito proveitoso. Ricas oportunidades de troca, não tenha dúvida disso. De fato, é um espaço formativo, tanto para os professores que são coordenadores, os presidentes, os componentes do NDE e outros professores e pesquisadores da área de engenharia de produção. Acho que tivemos um problema com o compartilhamento. Bom, eu posso ir falando enquanto... Agora foi, sim. Então, para a segunda, como eu perdi isso, já falei aqui sobre esse lugar de fala. Esse terceiro slide, eu gostaria que pudesse... Isso, exato. Quando nós estamos comentando ou trazendo esses aspectos relacionados com a educação à distância, e nós temos muito ouvido falar hoje da educação híbrida por conta da pandemia que nos assola, né? Nós temos aí, e precisamos fazer uma pequena observação, que é uma grande observação. Emergências globais, eu ouvi essa frase recentemente, elas costumam acelerar mudanças. Ainda que nós estamos diante de uma emergência global, que é a pandemia da Covid-19, que nos arremessou, eu gosto dessa expressão, nos arremessou para esses ambientes virtuais de aprendizagem, nós não podemos desconsiderar ou desaperceber, somente no Brasil temos aí 436 mil mortos, né? E essas pessoas, elas merecem toda a nossa consideração em termos de pessoas que perderam a sua vida diante dessa pandemia que nos assola.
Todavia, tais emergências globais nos fizeram repensar o processo educativo. Hoje nós todos estamos envolvidos nesse ambiente online, nós todos estamos ministrando nossas disciplinas através dessas plataformas digitais, dessas interfaces digitais. E ficamos pensando como nós poderíamos contemplar mais possibilidades como aquelas apresentadas por Omar há pouco. Também, nesse contexto aí dessas mudanças que nós observamos no campo da educação, temos também o chamado ensino remoto, né? Embora algumas pessoas torcem o nariz para essa denominação, mas é uma denominação que pegou. Efetivamente, em termos de pesquisa, o ensino remoto ele não é bem isso que nós costumamos dizer. Ele se conceitua como uma mera transposição daquilo que se faz no presencial para uma outra possibilidade de educação que pode ser analógica ou digital, né? Entretanto, nós dizemos que tudo é ensino remoto, quando, na verdade, muitas vezes nós estamos fazendo ensino online ou uma educação híbrida. Mas, independente dessas terminologias utilizadas, o que eu quero dizer é que nós estamos realmente fazendo educação. Nós estamos promovendo educação, não importa em que área, não importa se na engenharia de produção, se em outros campos do saber. Mas uma educação, e esse é o ponto das mudanças que nós observamos a partir do ano passado para cá, uma educação interativa, suportada pelas tecnologias digitais, e essas tecnologias sendo utilizadas para promover a aprendizagem, não somente a aprendizagem, mas a emancipação do estudante. Talvez esse ponto nós não podemos desaperceber nunca, que nós somos educadores, estamos utilizando diferentes possibilidades em termos do nosso fazer docente online. No próximo slide nós temos uma ideia muito interessante, e eu gostaria de pedir para o próximo slide, que é um conceito que eu quero compartilhar com vocês, que é o conceito dos conhecimentos que são imprescindíveis para essa prática educativa. Observe, isso aqui é um modelo teórico de autores americanos, eles elaboraram isso por volta do ano 2006, e depois de 2013 fizeram algumas considerações, eles chamam TPACK, que é a sigla dele em inglês, que se relaciona com conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. O que é isso? Bem, efetivamente, todos nós, como professores, nós precisamos ter o conhecimento do conteúdo. Do contrário, nós não estaríamos ensinando uma determinada disciplina, um determinado componente curricular. De fato, o conhecimento do conteúdo é uma condição aí imprescindível para que nós possamos atuar em determinada área, em determinada disciplina. Todavia, tão somente o conhecimento do conteúdo não é suficiente para ser professor. É necessário, e aí vem a abordagem do TPACK, que nós tenhamos também um conhecimento pedagógico. Por mais que muitas pessoas não gostam muito dos aspectos pedagógicos, todavia, para atuar como professor, é preciso ter o conhecimento pedagógico mínimo. Não digo ser um pedagogo de formação, mas é preciso conhecer os aspectos relacionados com o ensino, com a aprendizagem, com a promoção de possibilidades, de metodologias que possibilitem isso. E é justamente nessa intersecção entre esse conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico que nós vamos ter o chamado conhecimento pedagógico do conteúdo. Até então, esse conhecimento pedagógico do conteúdo era considerado, até o início do século XXI, uma condição ideal para o professor. Todo professor, até o início do século XXI, que tivesse conhecimento do conteúdo e soubesse aplicar minimamente ali alguns conteúdos pedagógicos ou correlacionar, fazer essa transposição didática, ele poderia se dar bem no campo da docência. Todavia, desde que iniciamos o século XXI, essas duas coisas também, embora sendo necessárias, foi agregado um outro conhecimento, que é o conhecimento tecnológico. E como conhecimento tecnológico, pressupõe que nós saibamos transitar por essas tecnologias que estão à nossa disposição. Nós precisamos resolver prontamente os problemas tecnológicos que nos acercam, mas também nós precisamos saber utilizar isso no contexto dos nossos conteúdos curriculares. E é nessa intersecção entre conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico e conhecimento tecnológico, nessa intersecção desses três saberes fundamentais, é que nós temos o TPACK, ou conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. O que nós observamos?
que às vezes os professores eles têm um pouco de têm uma tendência maior para uma dessas vértices, para uma desses saberes, vamos dizer assim. Todavia, esse saberes equilibrado é o que poderia nos ajudar a ter uma docência compatível com as demandas do século XXI. No próximo slide, nós temos uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês, que tem a ver exatamente com uma decorrência desses conhecimentos, desse TIPAC, desse nível de conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Relaciona-se com as competências digitais. Quais competências nós precisamos ter? E aí nós fizemos o nosso grupo de pesquisa na UFRB, o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o grupo em Tecnologias Educacionais, Robótica e Física, um grupo de pesquisa registrado no CNPq. Nós fizemos um estudo junto com alguns pesquisadores europeus, onde nós verificamos um quadro de competências digitais que são desejáveis que os professores eles tenham. Essas competências elas estão divididas em três bases, né? São as competências profissionais relacionadas ali com o seu saber profissional, com a sua prática reflexiva, com a sua comunicação com a sua área do saber. As competências pedagógicas, e como competências pedagógicas, esse daqui nós estamos falando no âmbito de tecnologias, né? Como competências pedagógicas, as questões relacionadas com ensino-aprendizagem, com a utilização de recursos digitais, com a avaliação da aprendizagem, que é algo que nós temos muitas dificuldades e isso é recorrente em todos os níveis de ensino, e com a promoção, essa capacitação dos nossos estudantes, formação dos estudantes. E, por último, uma competência específica relacionada com essa promoção das competências digitais dos estudantes. O que nós observamos é que esse conjunto de competências digitais poderão nos auxiliar enquanto professores nesse século XXI. Detalhe, nós começamos a realizar esse estudo na UFRB em 2018. Foi pré-pandemia, digamos assim. Mas esse estudo nos ajudou muito para perceber em que pé estavam as nossas competências digitais, eu digo as competências digitais dos nossos professores. Então, em conjunto com os pesquisadores da Universidade de Coimbra, bem como com a Universidade Aberta de Portugal e os nossos amigos da Educação à Distância, aqui da UNEB e da UFBA, localmente, nós conseguimos estruturar uma autoavaliação das competências digitais dos docentes, que já existia no âmbito europeu, fizemos uma contextualização para a realidade brasileira e gerou aí um formulário de autoavaliação das competências digitais. A grande valia dessa autoavaliação, desse formulário de autoavaliação, aqui tem inclusive o QR Code, se alguns de vocês desejarem realizar, são 21 perguntas apenas, e que dá efetivamente um retorno sobre em que pé estão as suas competências digitais, porque ele não simplesmente mapeia, mas ele diz o que você precisa fazer para melhorar, e aí é o grande avanço dessa autoavaliação. Mas isso nos ajudou primeiro. Os professores que participaram, e nós tivemos aí quase 30% dos professores da UFRB participando, porque não era obrigatório, era algo, os professores participavam se desejavam, nós tivemos em média 30% deles que participaram. Isso revelou algumas lacunas em termos de competências digitais docentes, e eu estou falando não somente dos professores de engenharia de produção, eu estou falando da universidade como um todo. As principais lacunas, elas se relacionavam com o fazer pedagógico, e isso nos ajudou a perceber a necessidade de implementarmos alguns programas formativos. Então, no âmbito da coordenação de educação à distância da UFRB, em 2020, logo depois que se instaurou a pandemia, e com base nesses resultados já mapeados, nós conseguimos implementar um programa de formação docente que contemplava, para os nossos professores, contemplava cursos diversos relacionados com esse fazer pedagógico, bem como alguns cursos de natureza instrumental. Isso foi muito bom, porque foi complementado também por webinários, e esse programa se estende até hoje, né? Não é um programa que terminou ali. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero ressaltar é a importância de nós, como coordenadores de cursos, coordenadores de pós-graduação ou mesmo pesquisadores, sabermos mapear essas competências digitais, uma vez que elas são imprescindíveis na nossa prática docente.
Ora, nós não podemos jogar, por exemplo, os professores que não têm competências dessa natureza e abrir, por exemplo, o que o nosso colega ele nos trouxe de forma brilhante, uma plataforma como aquela, com todas as potencialidades e tome, se vire, é seu. Não, se o professor ele não tem nenhuma competência para isso. Então, observe a necessidade de nós estarmos constantemente avaliando isso. No próximo slide, nós temos uma outra ideia que é complementar a tudo isso, que nos mostra a necessidade de nós, ao promovermos tecnologias digitais, bem como as suas interfaces ou suas ferramentas, de nós termos, de fato, uma intencionalidade pedagógica. Jamais, e talvez muitos engenheiros não gostam desse papo pedagógico, mas ele é fundamental. A intencionalidade pedagógica na utilização das tecnologias, ela é condição sine qua non para que o estudante alcance os objetivos desejados. Pois nós não podemos utilizar uma tecnologia só porque ela é de ponta, ou porque ela é bonitinha, ou coisa do gênero. Precisa estar relacionado com os saberes necessários que nós nos comprometemos a desenvolver, as competências que nós nos comprometemos a desenvolver naquele componente, naquele curso, naquela disciplina. Então, estar atento a essas competências, a esses objetivos, digamos, talvez, um dos primeiros aspectos a serem considerados na escolha dessas tecnologias digitais no campo educativo. Precisamos considerar também que nós temos aí uma grande questão. Nós temos o que Mark Prensky, um autor americano, coloca, nós temos uma geração de sábios ou nativos digitais, que foram aqueles que nasceram dos anos 1990 para cá. Eles já nasceram envoltos aí nessa questão tecnológica. Mas é interessante observar que, ainda que eles tenham nascido envoltos nessa questão tecnológica, assim, rodeados por tecnologia, tais estudantes ou tais pessoas chamadas de sábios ou nativos digitais, eles não sabem utilizar essas tecnologias para aprender. Eles utilizam muito bem tais tecnologias do ponto de vista social, utilizam muito bem as redes sociais como o Instagram, TikTok ou mesmo o Facebook, né? Mas para aprender eles têm muitas dificuldades, porque tais redes, a maior parte dessas redes não foram utilizadas, não foram criadas com o objetivo pedagógico. Bom, se por um lado nós temos alunos, estudantes que têm essa habilidade muito grande no tocante a digital, transitam muito bem pelo digital. Por outro lado, nós temos os professores, que muitos deles, né, salvo os mais novinhos, né, muitos deles tiveram a sua formação nos anos 80, né, nos 70, 80. Eu, por exemplo, concluí a minha graduação no início dos anos 90 e eu me recordo que quando eu estava no último ano da graduação, imagine, foi que aí, naquele último ano, em 93, salvo engano, foi instalado na universidade um laboratório de informática. Não precisa ir muito longe, a internet no Brasil data aí de 95 em diante, né? Então, nós que nos formamos nessa época, antes de 1990, nós somos o que Prensky nos coloca como professores ou como imigrantes digitais. Não é que nós não sabemos aprender, nós utilizamos as tecnologias, estamos aqui utilizando as tecnologias para objetivos específicos, mas nós não temos aquela mesma fluência, aquela mesma capacidade que os nossos estudantes nativos digitais ou sábios digitais possuem. Por isso, a necessidade de uma formação continuada docente permanente, e até é redundante dizer que a formação continuada tem que ser permanente, porque ela já é continuada por si só. Eventos como essa natureza são importantes, eles promovem a oportunidade para que nós, junto com os professores, junto com os pares, né, daquele campo específico, nesse caso, os professores, coordenadores da engenharia de produção, eles possam trocar experiências exitosas, possam trocar suas práticas educativas, as suas metodologias que são aplicáveis nesse campo digital. Isso é importante, porque Atticus Chassot, não sei se vocês conhecem, ele é um professor de 82 anos Atticus Chassot tem. E ele fez uma palestra recente no mestrado em Educação Científica, Diversidade e Inclusão dos CETENs, aqui na UFRB, em Feira de Santana, e ele disse o seguinte, que ele, apesar de ter 82 anos, ele tem se esforçado muito em não ser um alienígena digital. O que é um alienígena digital?
É aquela pessoa que tem total ojeriza a todos os aspectos relacionados com a tecnologia. E essa fala, né, uma fala bem contundente, vem de alguém que poderia, né, já estar, inclusive, já pendurando suas chuteiras. Mas ele está muito preocupado em desenvolver tais competências digitais docentes que são fundamentais. No próximo slide, nós já indo para a parte final, nós temos algumas outras ideias que nos coloca como desafio nesse processo de desenvolver a nossa prática docente online. O primeiro desafio que eu coloco, essas ideias são de Pimentel e Carvalho, né, tem a ver com a curadoria docente. Eu gosto dessa palavra curadoria, nós emprestamos essa palavra das artes, né? De fato, nós somos curadores. Curadores em que sentido? Curadores de conteúdo, nós buscamos os melhores conteúdos, as melhores formas de apresentação, e nós temos muitas coisas disponíveis no ambiente virtual, na internet, grandes possibilidades. Mas o professor ele é um curador no sentido de buscar tais conteúdos para promover sínteses, trilhas de aprendizagens, roteiros de estudos que sejam significativos. Talvez essa organização desse sequenciamento didático, e aí isso requer as competências, voltamos ao modelo TIPAC, né? Requer competências relacionadas com o saber do conteúdo, saber daquela área específica, competências pedagógicas de organizar isso em termos de roteiro de estudo, em termos de sequências didáticas, e, obviamente, competências tecnológicas, em utilizar a tecnologia nessa curadoria que podemos chamar de uma curadoria digital. Isso aí é um grande desafio que se nos apresenta. No outro slide, nós temos uma outra questão que também se constitui um desafio, é de promover a aprendizagem colaborativa. Porque eu acho muito interessante esse slide aqui, essa imagem que tem nesse slide. Observe que as pessoas todas estão nas suas janelinhas, né? Não importa qual a plataforma de webconferência que utilizem, mas todos ficam ali nas suas janelinhas. Nós precisamos, na verdade, promover a aprendizagem colaborativa em rede, fazer com que as pessoas conversem entre si, ou como o Mark Tacla nos colocou, criem seus avatares para interagir nesses espaços, nessas cidades virtuais que são colocadas. Porque a partir disso é que nós podemos promover uma aprendizagem ativa, ao invés de meramente uma aprendizagem isolada. Isso é um desafio, porque para promover essas trocas nós precisamos conhecer um pouco, precisamos ter competências digitais para o desenvolvimento, para promover. As competências digitais vão nos ajudar a promover essa aprendizagem colaborativa em rede. É um desafio muito grande, e até mesmo por parte dos estudantes, que na maior parte das vezes estão mais acostumados com uma aprendizagem passiva, cada um no seu ponto, no seu canto, e quando nós promovemos isso, nós quebramos esse conceito. No próximo slide, nós temos algumas outras ideias, né, que nessa questão de promover essa aprendizagem digital, aí eu busco uma outra palavra, dessa vez da biologia. Nós vamos promover um ecossistema de aprendizagem, ou seja, buscar interfaces digitais diversas e não ficar preso somente em uma, para promover essa aprendizagem diferenciada, essa aprendizagem colaborativa online. Pode ser através de plataformas, como tais plataformas que nós vimos na apresentação anterior, pode ser através da utilização das redes sociais, de outras tecnologias, de outras interfaces que promovam essa interação. Mas esse é um desafio, é promover a integração dessas interfaces digitais e não ficarmos tão somente presos ao nosso ambiente virtual, não importa se Moodle ou qualquer outro que a sua instituição utilize. Às vezes nós ficamos tão presos àquele ambiente virtual que esquecemos que existe um ecossistema digital à nossa disposição, que os estudantes são nativos digitais e eles trafegam muito bem por isso. Ora, isso é um desafio também para a nossa prática educativa e eu gostaria que pudéssemos ter isso em mente como princípios dessa educação online. No próximo slide, nós temos, já indo para o finalzinho, eu acho que voltou. Vamos ao próximo. Já indo para o finalzinho, alguma ideia que eu gostaria de trazer
a ideia de Harari, que eu gosto desse autor, ele é engraçado, ele escreveu esse livro em 2018, portanto, pré-pandemia, e ele dizia, num capítulo destinado à educação, quando ele fala das 21 lições para o século XXI, ele fala que no campo da educação, a mudança é a única constante que ele prevê nesse século. E declaro, eu trago até aqui palavras dele, a última coisa que o professor precisa dar aos seus alunos é informação, porque ele já tem informação demais. Mas nós precisamos fazer com que esses estudantes possam extrair sentido dessa informação, possam combinar essa informação num mundo, num fragmento, num quadro muito maior de mundo, no sentido de promover a aprendizagem. Em outras palavras, ajudá-los a aprender. Pois a partir do momento que ele desenvolve essa competência-chave, que é uma das competências preconizadas para o século XXI, ele poderá aprender em qualquer lugar, quer no nosso componente curricular, na nossa disciplina, quer no transcurso da vida, enfim, em todo o processo. E, finalmente, já finalizando, nos próximos slides eu tenho algumas sugestões, né? No próximo slide, uma recomendação de leitura de uma cartilha muito interessante que foi elaborada o ano passado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal da EAD de lá, onde eles trazem algumas considerações bacanas sobre como nós podemos organizar tais atividades pedagógicas não presenciais. No próximo slide nós temos uma outra sugestão de um livro que também está disponibilizado online, essas coisas são todas abertas, né, com algumas, eles chamam de ferramentas, né, digitais para aprender a ensinar. O que eu gosto desse livro aqui é que ele mostra a interface digital e nos dá algumas possibilidades de como nós podemos utilizar aquilo, quase que uma sequência didática de como nós podemos fazer isso com os nossos alunos. É muito interessante, eu recomendo esse livro de mão na massa, né, hands-on, sobre essas ferramentas digitais. Por fim, são essas, no próximo slide, eu gostaria de, por fim, trazer aqui um livro, ele é um livro que foi publicado já em 2017 pela ABED, de Tony Bates. Tony Bates, ele fez parte, por algum tempo, da Unesco, na Câmara de Pós-Graduação, né, Cátedra de Educação à Distância da Unesco, mas ele é muito conceituado dentro da área de estudos de educação à distância. Esse livro, Educar na Era Digital, Design, Ensino e Aprendizagem, são questões que todos nós que estamos envolvidos com a aprendizagem, envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem, no nosso caso, como professores, deveríamos ter em conta algumas das colocações que ele faz. Bem, era isso. Acho que o próximo slide eu termino. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa breve apresentação. Como tem algumas sugestões e alguns links, se vocês quiserem, depois poderão baixar essa apresentação. Aqui está o QR Code da apresentação. E agradeço aí a possibilidade de trocar essas informações valiosas junto com colegas que são professores, todos nós somos professores, envolvidos aí nessa emergência global que estamos diante dessa pandemia e fazer com que a educação chegue de uma forma muito mais apropriada, uma forma emancipatória para os nossos estudantes. Muito obrigado a todos e todas. Aqui é esse lado pedagógico, precisa de muito estudo, muita pesquisa para trabalhar nesse novo ambiente. Os artigos que a gente acaba lendo, normalmente eles remetem a gente a essa preocupação pedagógica. Tá? Porque como mudou o paradigma, né, mudou a concepção toda, provavelmente a gente tem que trabalhar isso de uma forma bastante diferente. Tá? Então, agradeço aí a tua apresentação, acho que é bastante interessante. Vamos abrir agora, ainda tem um tempinho aí, talvez umas 2 ou 3 perguntas. A gente abre aí para perguntas dos participantes. Alguma pergunta? Bom, gente,
Se ninguém ainda tem tanta pergunta. Ok. Bom dia. Eu ia perguntar. Bom dia. Eu tomei a liberdade aí de fazer a primeira pergunta, tá certo? Desculpa, eu estou passando à frente aí da audiência, mas é porque realmente eu achei as duas apresentações bem interessantes. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, a bem na verdade, vai ser respondida pelos dois. Porque, assim, o meu contexto aqui é de Universidade Federal, como de outros tantos participantes que estão aí. E a gente sabe que a movimentação de universidade federal é completamente diferente de uma universidade de instituição privada, como, por exemplo, a Positivo. Né? Então, eu queria ouvir de vocês quais são as perspectivas e barreiras que vocês enxergam de implantar, por exemplo, um modelo de aprendizagem baseado em realidade, desculpa se eu usar o termo errado aí, eu não sei se seria realidade aumentada ou realidade virtual, o que o Omar apresentou aí para Positivo. Então, eu queria que vocês falassem mesmo das barreiras, porque as oportunidades eu já vi, para mim está claro. Mas quais seriam as barreiras para implantar isso dentro de uma universidade federal? E aí eu deixo os dois responderem isso aí para mim. E eu acho que é uma curiosidade de outros tantos aí. Tá? Assim, em relação a gente tem, acho que, dois quesitos, assim, principais. Um deles é a internet em si, né? A internet é um grande fator, assim, porque quando você está lidando com objetos 3D e vídeos 360, você tem uma taxa muito alta, assim, de bits. Então, eles são conteúdos que são geralmente pesados, assim, sabe? São coisas que, por exemplo, o YouTube ele lida bem com isso, assim, ele tem vários tipos de compressão, assim, para deixar isso rodando do jeito rápido, assim, né? Então isso ele não chega a ser um impeditivo, assim. Hoje, se você entrar no YouTube e procurar por vídeo 360 de fábricas, coisas assim, você encontra bastante coisa em qualidade alta e com carregamento rápido, assim, né? E outro quesito fora a velocidade em si são os hardwares, né? Então, você tem basicamente 3 tipos de óculos de realidade virtual, né? Você tem um que é o mais barato, que é o óculos mobile, que você pega do próprio smartphone e usa ele como sensor. Você tem um outro tipo de óculos que é que nem esse aqui que eu tô segurando, que é o Oculus Quest. Esse aqui é um óculos que ele sai na faixa de $300 a $400. Ele não é caro também, pelo que ele suporta. Basicamente, ele tem um celular como se fosse um Samsung S8 acoplado aqui dentro, né? Só que ele já tem tudo acoplado sem precisar tirar ou colocar o celular, né? Ele já vem com joystick também. Esse aqui foi o primeiro hardware de realidade virtual que é realmente acessível, assim, pelo preço e qualidade, assim. A resolução dele é muito boa, o preço dele é muito, muito bom, assim, perto das outras versões que tinham, assim, né? E a gente tem um outro tipo de óculos que são os óculos de realidade mista. Esses são os mais caros, assim. Por exemplo, o HoloLens e o Magic Leap, que saem mais de $3 mil, né? E que são os óculos que são transparentes e que eles servem mais para você conseguir enxergar o mundo real e as coisas sobrepostas, né? Mas esses óculos você consegue substituir eles por celulares ou tablets também, né? Porque como eles capturam a imagem pela câmera, eles conseguem ter esse reconhecimento espacial e sobrepor esses elementos virtuais também. Então hoje, você com um celular, sendo um celular moderno, assim, que tem uma resolução Full HD, giroscópio, isso a partir do Samsung S7 já é possível, assim, ou do iPhone 6, você já consegue ter uma experiência bem rica de realidade aumentada e virtual, assim. Os alunos tendo acesso a isso, assim, né? Ou também você pode usar diretamente o computador também, né? Você consegue rodar aquelas experiências 3D que eu mostrei ali, elas rodam em praticamente qualquer computador, assim, você pode pegar um computador, um i5 mais antigo, um i3. A gente usa uma plataforma chamada Unity para desenvolvimento. Essa plataforma, ela otimiza as aplicações, assim, de acordo com o device. Então ele vai caindo a resolução, ele vai caindo a performance, assim. Automaticamente ele vai equilibrando, assim, para sempre você ter uma experiência boa, assim. Então, o aluno tendo acesso a um computador mediano, assim, um celular legal, já seria o suficiente, assim, para ele ter uma experiência super rica, assim. Você tem que fazer um grande investimento, assim, né, em massa, assim, de comprar muito equipamento, assim.
Ok, Omar. Eu também queria fazer um comentário sobre essa pergunta, professor Gaudêncio, porque eu também me coloco nesse mesmo contexto, né, no contexto das universidades públicas, né, federal, ensino público federal, nós temos tido muitos problemas orçamentários, né? É fato que as universidades elas perderam boa parte dos seus orçamentos nos últimos 10 anos. O orçamento desse ano remonta ao orçamento que nós tínhamos há 10 anos atrás. Imagine. No entanto, os nossos alunos, eles triplicaram nesse período, ou seja, nós temos uma demanda muito maior. Nesse contexto, nem sempre será possível, eu estou falando no contexto da universidade pública, nem sempre será possível a aquisição desses devices que eles possuem um preço, possuem um valor que os nossos, não é que ele seja barato ou caro, é que o nosso orçamento não comporta, nós não temos orçamento para isso, né? E aí, essas barreiras orçamentárias, elas fazem com que nós precisamos dar os nossos pulos, como a gente diz aqui na Bahia, né? Não sei se o restante consegue essa expressão de dar seus pulos, no sentido de buscar também outras alternativas que poderiam, pelo menos, nos ajudar nesse processo. Temos alguns laboratórios remotos, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, que poderiam ajudar em alguns contextos de algumas disciplinas específicas, algumas simulações do GoLab, por exemplo, mas, sobretudo, uma vez que essas possibilidades elas não dão conta de tudo, eu vejo, e é uma posição minha, é que nós precisamos estimular os nossos grupos de pesquisa, em termos dos grupos de pesquisa que nós temos na universidade, para que nós tenhamos projetos que utilizem plataformas livres que possam ser utilizadas com um excelente nível de qualidade dentro desse processo educativo. Ou seja, nós precisamos estimular a produção desse tipo de possibilidades ou de interfaces digitais dentro dos nossos grupos de pesquisa. Eu tenho um exemplo no GTF, que é o grupo que eu faço parte, ele tem o professor Ariston Cardoso, ele tem desenvolvido alguns protótipos relacionados com o experimento de física, do componente física, né, da disciplina de física, em que alguns experimentos podem ser realizados com a utilização de um smartphone Android, uma coisa relativamente simples. E esses aplicativos eles estão disponíveis online, ou seja, mas nós precisamos de mais, né? Nós precisamos chegar a um nível muito maior. Realmente nós precisamos de investimento em pesquisa nessa área e começar a pesquisar coisas que podem nos ajudar, não que nós não façamos isso, mas a ter um foco nessas pesquisas, promovendo, talvez, a utilização de softwares abertos, aplicativos abertos, considerando a nossa realidade de universidade pública, que nós não temos orçamento. Né? Era isso que eu gostaria de colocar. Ok, muito obrigado aí pelas respostas. Na verdade, as respostas é para a gente, como isso aqui é um encontro de coordenadores e devem ter também professores aí, para a gente começar a pensar nesse novo paradigma aí. Tá? Então, eu vejo aqui, falando pela Universidade Federal da Bahia, que também uma grande restrição que a gente tem é a própria restrição da formação dos professores. Então, tem muita gente que ainda é daquele pensamento, daquela atitude que o conhecimento só é repassado se for em sala de aula, com o professor ali passando os slidezinhos dele PowerPoint, enfim. Eu acho que nós temos uma nova realidade que veio para ficar. Isso já estava acontecendo, mas a pandemia acelerou uma série de coisas, né? Então, acho que ensino híbrido vem mesmo para ficar. Essas ferramentas interativas também cada vez mais vão se consolidar. E eu acho que, particularmente no caso de universidades públicas, federais, estaduais ou comunitárias, né? A gente vai ter que trabalhar aí com nossas soluções caseiras também, e aí tem os nossos departamentos aí de engenharia de computação, de informática, enfim. É atitude também, parte muito da atitude também da instituição, tá bom? Então, muito obrigado, eu fico por aqui na minha intervenção. Ok, eu acho que dá para os dois perguntarem sim, Gabi. A gente passa um pouquinho do horário, desculpa aí, mas eu acho que é importante. Me escutam? Uhum.
Tem alguma ordem? Não, pode ser, Gil. Então vou eu que tenho menos cabelo que o Marcos. Eu vou primeiro. Assim, ó, falando basicamente das duas apresentações, primeiro, parabéns aos dois, apresentações, assim, importantíssimas e relevantes nesse momento que a gente está vivendo, né? Pensando no que o Eniel mostrou para nós, fica claro, para mim, já era claro, mas ficou mais claro ainda, a questão de capacitação docente, que é imprescindível, sempre foi, e que é interessante que as novas DCNs deixam isso muito claro, essa necessidade dessa capacitação, e esse momento de pandemia veio mostrar que essa capacitação em tecnologias também se mostrou necessário, né? Muita gente foi pega de calça curta, né? Usando, já que o Eniel usou um termo regional, eu uso um termo atemporal, embora antigo. O povo foi pego de calça curta mesmo. Tinha gente que nunca tinha usado um Moodle na vida e, de repente, foi obrigado a dar aula em ambiente virtual e assim por diante. Aí eu já nem chego no nível do Omar, né? Porque falar que o cara não sabe nem usar um chat, um Moodle, gravar uma videoaula, quanto mais usar um software e um hardware avançadíssimo nesse nível, né? Então, assim, a gente tem que modular isso também nas nossas ações. A capacitação, independente da ferramenta, e eu acho que isso, que o Eniel, agora nessa última intervenção dele, imagino que tenha sido essa a intenção dele, é dizer que o importante é o conceito. Primeiro, eu estou usando remoto, eu estou usando alguma tecnologia, qualquer que seja, eu estou usando uma metodologia diferente, o professor tem que estar capacitado para fazer isso. Ele tem que sair da cadeira dele, tem que jogar fora, aí vou usar outro termo antigo, as transparências amarelas que ele usava, e ele tem que começar a se reinventar, porque o público-alvo dele já não é que se reinventou, ele foi inventado diferente já. E isso já há 2 gerações, no mínimo. Então, ele tem mesmo que sair daí. A vantagem que eu vejo é que essas tecnologias agora estão disponíveis facilmente. Então, é uma questão de adaptação, de método e de conhecimento para aplicação. Com relação às tecnologias mais avançadas, no caso da apresentação do Omar, e que o Gaudêncio colocou muito bem, vai ter gente que não tem gente que não tem condição de comprar a caneta melhorzinha, né? Quanto mais um computador de última geração e um hardware de última geração. O que eu vejo é que talvez parcerias com empresas possam resolver esse problema. Então, se, por exemplo, eu vou mais ou menos nessa linha aqui na minha universidade, que é pequenininha. Eu vou atrás da empresa e falo assim, eu consigo formar o meu aluno e desenvolver um grupo de pesquisa ou algum grupo que vai resolver teus problemas, desde que você invista no meu laboratório. Então, você compra esse equipamento para mim e eu vou treinar o aluno que vai ser o seu futuro funcionário, ou até atual funcionário, em muitos casos, ainda se formando e já está na empresa, e você monta esse laboratório para mim e eu vou capacitar esse povo para você. No meu caso, é o único jeito, porque eu não tenho outra verba, outra fonte de renda. Então, era isso que eu queria colocar e agradeço as apresentações e parabenizo os 2 apresentadores. Obrigado. Vamos lá? Deixa eu
Professor Marcos. Opa, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, estou aprendendo bastante dessa primeira hora de evento, parabenizar a organização aí pelo convite, pelas apresentações pelos apresentadores, e saber que está sendo gravado, não sei se vai ser disponibilizado para que a gente possa transmitir também para os nossos colegas. Agora, eu tenho duas questões, na verdade, e que eu acho que não foram tocadas aqui. Uma é que as tecnologias atuais, elas representam uma ameaça ao papel do professor, porque reduzem muito a interatividade. Eu acho que merece destacar esse potencial de mitigar ou até aumentar o papel do professor com esse tipo de interação, que certamente vai continuar no pós-pandemia de forma híbrida, né? A segunda questão é que eu sou professor da COP, UFRJ e da Unirio. A questão dos papéis da universidade, do tripé, ensino, pesquisa e serviços, né, extensão. Eu também não vi, acho que poderia ser incorporado também a análise sobre não apenas o ensino, mas a pesquisa, a inovação, a contribuição, facilitação de desenvolvimento, certamente a possibilidade de integração de grupos de pesquisadores contribui para isso, mas acho que poderia ser mais explícita a questão da pesquisa e inovação voltada para a intervenção nos processos onde acontecem esses serviços prestados, projetos de extensão, projetos de consultoria, etc. É isso. Ok, professor, muito obrigado. Bom, gente, eu acho que passo aí a palavra para o Omar, né, e para o Eniel, para comentar a respeito disso. O professor Marcos colocou, né, essa parte também da pesquisa e da extensão, né? A gente falou bastante de ensino. Aqui do meu lado, eu acho que vai mudar bastante, assim, o modo como o professor trabalha, assim, sabe? Hoje a gente tem um jeito de atuação bem in loco, assim, né? Você dá uma aula, daí você dá a mesma aula de volta e a mesma aula de volta. E o que vai acontecer muito, eu acredito, é o mesmo modelo que acontece com o software, por exemplo. Você faz o software e você acaba alugando ele várias vezes. Eu acho que as aulas tendem a seguir um caminho assim, sabe? De você fazer uma aula super bem preparada e você acabar reutilizando ela, vendendo ela e se tornando uma fonte de renda recorrente, assim, né? Esse é um modelo que ainda não está nas universidades, assim, muito popular, assim, né? Mas eu acho que, devido à redundância de ficar dando a mesma aula, se for o mesmo conteúdo, assim, eu acho que faz mais sentido essa automatização mesmo, assim, que é para você conseguir escalar melhor, assim, esse conteúdo, né? Mais pessoas possam ver esse conteúdo e que você possa usar esse mesmo tempo para, ao invés de dar mais aulas, criar aulas mais ricas, mais interativas, com mais qualidade, assim, né? Eu acho que o papel do professor, ele sempre vai existir por causa da didática, para guiar os alunos com experiência, a parte de pesquisa, assim. O software, ele sempre vai ser só uma ferramenta, assim, né? Ele vai ser, tipo, ele é como se fosse um livro, ele é como se fosse uma caneta, um papel, um caderno. Sem o professor não existe nada daquilo, assim. Só que o professor em si, eu acho que vai mudar bastante, realmente, assim, o modo como ele atua, assim, sabe? Acho que vai ser uma coisa muito mais voltada à pesquisa, assim, e à performance do que uma coisa tão repetitiva, assim, do modelo atual, assim, né, de aulas, assim. Eu passo pro Leão aí a palavra. Sim, claro. Eu concordo também com o que o Omar coloca nessa questão relacionada aí com a ameaça, as tecnologias como ameaça que o professor Marco Lins trouxe com propriedade. Na verdade, nós precisamos nos reposicionar a nossa prática docente, né? No sentido de buscar essas tecnologias para promover a interação. E aí não cabe mais, por exemplo, nesse contexto, de sermos professores meramente conteudistas, ou seja, nós ligarmos nossa câmera e darmos uma aula de 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque isso não tem mais cabimento hoje. O ideal seria que nós utilizássemos outras metodologias que promovessem a aprendizagem. Eu não estou falando de excluir esses momentos síncronos, não, porque eles são demasiadamente importantes. Mas utilizar metodologias, vou dar apenas um exemplo, metodologias ativas, por exemplo, a sala de aula invertida, em que, por meio de um processo de
um processo previamente planejado. Os estudantes eles se debruçam sobre um determinado conteúdo, avaliam os textos escritos, podem assistir até videoaulas que nós mesmos gravamos, nessa mesma pegada que o Omar acabou de colocar, algumas coisas muito interessantes que nós já temos, e na sala de aula ser um momento de resolução de problemas, de nós provocarmos os nossos problemas, na verdade, provocarmos os estudantes para resoluções específicas de problemas. E isso, eu estou apenas trazendo um exemplo, né, de uma metodologia ativa, e no transcorrer do evento parece que nós teremos outros relatos de experiência sobre outras metodologias ativas, pelo que eu pude observar, que serão abordadas. Então, tais metodologias ativas, elas promovem a interação, porque elas têm como base isso. Muda também o papel do professor. O professor não meramente um conteudista, mas um provocador, um auxiliador na busca um problematizador, querendo assim dizer. Bem como o papel da universidade, né? O papel da universidade diante das tecnologias, se antes as nossas pesquisas, antes da pandemia, nós precisávamos de estar em loco, fazer extensão em loco, parece que mudou tudo, né, Marcos, né? Eu percebo aí na UFRJ aqui também, nós tivemos que reinventar a nossa prática, porque nós temos carga horária no ensino superior público para ensino, pesquisa e extensão. E como fazer pesquisa e extensão em tempos pandêmicos, né? Percebemos que os professores eles foram muito engenhosos nessa extensão online, digamos assim, em promover encontros, em promover rodas de conversas, enfim, dependendo da área da área em que a pessoa, que o professor está inserido, teve uma atuação muito grande. No centro de ensino que eu estou vinculado, na UFRB, em Santo Amaro, é um centro de ensino de cultura, linguagens e tecnologias aplicadas. Os professores eles deram um show no sentido de promover uma grande interação com a sociedade do Recôncavo por meio de lives, por meio de eventos online e mesmo pesquisa. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa junto às escolas públicas ali da região e a pesquisa foi toda realizada online, utilizando aí a potencialidade dessas aproximações. E mesmo em alguns momentos que nós precisávamos de algumas entrevistas, isso também foi realizado online. Quer dizer, o papel da universidade está sendo também, ele precisa ser repensado. É óbvio que nós precisamos de bons servidores, não tenha dúvida, nós precisamos de bons servidores, porque o nosso site não pode ficar fora do ar, nós não podemos ficar sem as conexões de internet, o nosso ambiente virtual de aprendizagem ele tem que estar disponível 24 horas por dia. E nós sabemos que às vezes isso não acontece. Essa seria a consideração, sabe, Marcos, que eu teria a colocar, necessidade de investimento nessa área, no sentido de que nós tenhamos, e focando aí na universidade pública, a possibilidade de continuar ofertando isso. Já Gil Guimarães, ele traz uma questão focal, que é o calcanhar de Aquiles, é a formação docente. Se nós não tivermos professores que estejam preparados para lidar com isso, de nada vai acontecer, né? E, na verdade, a formação ela tem dois vieses. Ela pode ser uma formação tecnicista para ajudá-los a utilizar determinada interface, determinado software, mas essa formação tecnicista por si só ela não basta, porque existe uma rápida obsolescência dos softwares. É preciso que os professores entendam a concepção, que foi o que Guimarães colocou muito bem. A concepção que vai além de meramente saber. Não estou dizendo que uma coisa anula a outra, não. Mas entender os processos envolvidos e como aquilo ele pode ser utilizado, porque a partir do momento que nós entendemos isso, passamos isso de uma forma reflexiva e crítica, uma formação realizada de forma reflexiva e crítica, possibilitará que esses professores eles continuem aprendendo ao longo da vida. Gostei da menção às transparências amarelas, viu? Será que tem alguém ainda que tem os retroprojetores? Outro dia eu estava até perguntando sobre isso, mas hoje a maior parte deles foram substituídos. E, finalmente, a questão das parcerias públicos-privadas para a formação. Gostei da sua ideia também de chamar esses desenvolvedores dessas tecnologias e promover aí uma formação. Eles podem, isso já não é algo novo, né? Essa parceria não é nova, mas a gente pode implementar. São soluções, nós somos muito criativos com essas soluções, né? Basicamente isso que eu teria de comentar, relevando que essas duas intervenções elas são muito pertinentes
para esse assunto que nós estamos discutindo. Bom, gente, agradeço aí a participação do Omar, agradeço também aí a participação do professor Eniel. Para a gente fechar, né, eu gostaria de passar aí talvez umas palavras finais aí para o Omar e para o Eniel. Tá? A gente passou um pouquinho do horário, mas eu acho que a discussão está muito interessante. Tá? Então, passo aí a palavra para o Omar e depois para o professor Eniel. Tá? E agradeço já antecipadamente a participação de todos. No final, Marçal aí faz o fechamento da abertura, da Marçal. Eu queria agradecer a todo mundo pela oportunidade. É muito legal poder falar e ouvir a opinião de quem está direto, assim, né, lidando com um problema, assim. Que a gente que está do lado do desenvolvimento do software, a gente acaba tendo uma visão muito técnica, assim, não da aplicação em si tanto, assim, né. Apesar de a gente estar rodando já a plataforma em várias escolas, assim, a realidade é sempre diferente em cada escola, né, e é muito legal poder ver, assim, a visão, assim, né, geral, assim, e a visão do Eniel é muito legal, assim, quanto a didática, assim, é essencial, assim, para que possa dar certo nessa junção da tecnologia, assim, com o ensino. É isso aí, eu queria agradecer a todo mundo aí, se precisarem entrar em contato, o nosso site é vrglass.com e estamos à disposição, hein. Obrigadão pelo convite. Muito obrigado, cara. Eu acho que esse futuro vai chegar mais rápido, né? Apesar de todas as nossas limitações aí financeiras e tudo, eu acredito também que, vamos dizer assim, o valor disso tem caído bastante com o passar do tempo, né, Omar? E a necessidade é aumentada demais, né? Aí, ó. Desproporcional, assim. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade dessas trocas de informações que nós tivemos aqui nessa mesa de abertura. Foi muito bom verificar o que o Omar tem feito, aí as propostas da VR Glass, enfim, alguma coisa que eu também vou me aprofundar. São coisas que nós, como professores, nós temos que estar atentos a essas novas tecnologias aplicadas ao ensino. E aproveitar esses espaços formativos, né? Esse evento, esse encontro, se constitui também num espaço formativo, porque a partir do momento que nós estamos trocando informações, nós já estamos vislumbrando possibilidades de aplicar na nossa prática educativa, e isso se constitui a síntese, né, da formação continuada. Eu desejo a todos e todas sucesso aí durante esse evento e acredito que teremos ricas oportunidades de troca. E agradeço a oportunidade de participar com essas reflexões em torno da temática nessa mesa inicial. Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação do Eniel e do próprio Omar, me permito chamá-los assim pelo primeiro nome. Realmente a apresentação de vocês foi muito boa, né? Eu acho que, além dessa, nós estamos cumprindo o nosso objetivo, que é a informação, trazer o trabalho de ponta, que vocês e que todos estão fazendo junto aí a parte educacional para melhorar cada vez mais o ensino, seja ele à distância, seja de que forma for, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, tenho certeza que foi muito bem-vinda, e vocês receberão aí muitos contatos e retornos. Antes de passar a palavra, eu gostaria daqueles que tivessem oportunidade, tá passando aí, ou pelo menos no nosso intervalo, o nosso querido professor Trojan, companheiro de muitos eventos, etc., que agora está se lançando na carreira solo e mostrando um pouco das suas habilidades como artista, tá? Então, quem puder dar uma olhada lá, como diz assim, dá uma palhinha lá, faz um like lá, quem sabe, logo vamos ter um grande amigo aí. Muito obrigado a todos por enquanto e vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Um abraço, até daqui a pouco. Valeu, gente. Muito obrigado.